Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver 7 plantas com folhagens lindas. São plantas de simples cultivo e muito decorativas. E a planta de número 1, eu separei essa Glaucoma Queen. Essa é uma planta de sombra ou meia sombra. Não gosta de luz solar direta. Aprecie o substrato leve, rico em matéria orgânica. O vaso deve ter uma boa drenagem. E quanto à rega, o ideal é você manter o substrato úmido. E naqueles dias de mais calor, você pode borrifar água nas folhas. E dentro de casa, escolha um local com uma boa luminosidade e longe do ar-condicionado. E quanto à adubação, dê preferência a adubos orgânicos. É uma planta de fácil propagação. A propagação você faz através da estaquia do caule ou através da divisão de touceiras. E agora vamos para a folhagem de número 2, mais uma planta com folhagem linda. Aqui nós temos a Ficus elástica, uma planta que se adapta a diversos tipos de ambientes. Pode ser cultivada tanto ao sol pleno quanto à meia sombra ou sombra, desde que você tenha um local bem iluminado. Você pode estar cultivando aí próximo a uma janela, sacada ou varanda. Essa é uma planta que gosta muito de água, entretanto não encharque o substrato, pois o encharcamento pode causar o apodrecimento das raízes. O substrato precisa ser bem poroso. Dessa forma, ele mantém a umidade, além de ajudar as raízes a respirarem melhor. É uma folhagem de fácil propagação e a propagação você faz através da estaquia do caule. E falando de adubação, você pode fazer a cada 2 meses ou quando ver que a planta necessita, com o adubo de sua preferência, lembrando de nunca exagerar na dosagem. E a folhagem de número 3, nós temos o Costus variegato, uma folhagem muito decorativa e de fácil cultivo. A propagação você faz através da estaquia do caule ou através da divisão de touceiras. E além de sua folhagem bem atraente, esta planta também produz flores em forma de cone e suas flores são comestíveis. É uma planta de sombra ou meia sombra, podendo receber algumas horas de sol, de preferência o sol da manhã ou do finalzinho da tarde. O ideal é que você cultive-a em um local bem iluminado, próximo a uma janela ou na varanda, porque quanto mais luminosidade a planta recebe, mais bonitas ficarão suas folhas. E lembrando que essa é uma planta de crescimento rápido e rende bastante. E agora vamos para mais uma planta de folhagem linda, a planta de número 4. Eu separei esse lírio da paz variegato. O lírio da paz variegato é uma espécie que se diferencia do lírio da paz comum por ter folhas rugosas e manchas brancas. E assim como o lírio comum, gosta de uma boa luminosidade, mas não deve ser exposto ao sol direto, porque o sol direto pode queimar suas folhas. E quanto ao substrato, aprecie o substrato rico em matéria orgânica e a rega deve ser frequente. O lírio da paz gosta do substrato úmido e não encharcado. E para ajudar o lírio da paz a florescer, você pode usar adubos específicos para flores ou adubos orgânicos como humus de minhoca, farinha de osso ou a casca de ovo triturada. E a adubação pode ser feita a cada 2 meses ou quando você ver que a planta necessita. E agora vamos para a planta de número 5, mais uma planta com uma linda folhagem. Aqui eu tenho o Caladium ou tinhorão, uma espécie que chama bastante atenção pela diversidade de cores das suas folhas e seu estilo ornamental. O Caladium é uma planta bulbosa, muito apreciada por sua beleza e fácil cultivo. O Caladium pode ser cultivado na sombra moderada ou luz indireta. E tem algumas variedades mais novas de Caladium que podem suportar mais sol, mas a maioria precisa de proteção contra a luz intensa.
Os meus são cultivados à meia sombra. Aqui eu uso sombrite 50%. E eles apreciam o substrato leve, um substrato rico em matéria orgânica. É necessário que o vaso tenha uma boa drenagem. E para fazer adubação eu uso composto orgânico, como humus de minhoca, esterco de curral ou a torta de mamona com farinha de osso. Os meus estão saindo da dormência. Durante os meses de frio, o bulbo entra em dormência. A dormência é uma adaptação de sobrevivência para as plantas bulbosas que impede o seu crescimento, mas não significa que a planta está morta. Na verdade, é o início de uma nova fase. Eles brotam com bastante vigor, vasos bem cheios. E agora vamos para a planta de número 6, mais uma planta com uma bela folhagem. Essa também é uma planta bulbosa e está saindo da dormência. Aqui nós temos a Locásia variegata. É uma planta que se destaca pela coloração de suas folhas e também por ser uma planta de fácil cultivo. É de fácil propagação. A propagação você faz através da divisão dos bulbos ou de touceira. Ela solta bastante mudas. Tanto pode ser cultivada a sol pleno ou a meia sombra. Cresce bem em ambas as condições. É uma planta bem rústica. O substrato ideal é um substrato fértil, rico em matéria orgânica e levemente úmido. Quanto à adubação, você pode fazer a cada 2 meses ou quando ver que a planta necessita. Aqui eu uso o adubo orgânico, mas você pode usar o adubo de sua preferência. Uma dica é nunca exagerar na dosagem. E agora vamos para a planta de número 7, mais uma planta com lindas folhagens. Eu separei esse hibisco variegato. Essa também é uma planta de simples cultivo, uma planta pouco exigente, fácil de fazer mudas. As mudas você faz através de galhos. E além dessa folhagem espetacular, tem uma bela floração. E é uma planta que não só adiciona cor ao jardim, como também atrai polinizadores como abelhas e borboletas. Essa é uma planta de sol, porém se adapta à meia sombra. Esse é cultivado aqui embaixo do sombrite, 50%, e como vocês podem ver, a coloração das folhas não está assim tão intensa, justamente porque está à meia sombra. E essa é uma planta que precisa de sol também para florir. E é uma planta de fácil propagação, muito fácil de fazer muda. As mudas você faz através da estaquia do caule. Olha, como vocês podem ver, tem algumas folhas que estão bem verdes, com pouca variegação. E quanto ao substrato, aqui eu uso a terra comum, mais esterco de curral. E é uma planta que se acomoda bem em um pequeno vaso. Aqui eu tenho várias mudas. Esse eu fiz a poda tem pouco tempo e coloquei os galhos aqui no mesmo vaso. Alguns galhos brotaram, outros não. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje mostrando essas 7 plantas com lindas folhagens. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aí seu like e compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Gratidão a você que me acompanhou até aqui. Nos acompanhe lá no Instagram. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!